Bom dia! Hoje nós iniciamos a nossa leitura por capítulo na nossa aula online. Porém, para os alunos que não participaram da aula, a professora irá gravar o capítulo 1 e depois os outros capítulos durante a semana, até chegar à próxima sexta-feira. O nosso livro ele se chama O Fantástico Mistério de Feiurinha, de Pedro Bandeira. Eu espero que vocês gostem. Ele conta, além de várias histórias de contos misturados, ele também vai além dos felizes para sempre dos contos de fada. Ele vai falar, depois do que a princesa e o príncipe se casaram, o que será que aconteceu? Então hoje nós vamos iniciar com o capítulo 0. Interessante, né? É que o autor ele não fala capítulo 1, e sim capítulo 0, 0,5 e assim por diante. Então vamos iniciar a nossa leitura. Então, o livro é de Pedro Bandeira, O Fantástico Mistério de Feiurinha. Capítulo 0. É difícil explicar direito como é que eu fui me meter nessa história. Naquela época, eu era um autor iniciante com muitas ideias na cabeça e poucas no papel. Observava as pessoas, os bichos e a mim mesmo, tentando entender tudo e a tudo transformar em histórias que tivesse verdade, que tivesse calor, que tivesse graça. Por isso, é difícil entender como é que eu fui me meter num embrulho que nada tinha a ver com tudo que eu observava. Só sei que me meti e não soube como cair fora da confusão. O engraçado é que eu me meti no meio da confusão, mas não no meio de história nenhuma. Eu me meti no fim de todas as histórias. Você se lembra, não é? Quase todas as histórias antigas que você leu terminavam dizendo que a heroína casava-se com o príncipe encantado e pronto. Iam viver felizes para sempre e estava acabado. Mas o que significa viver felizes para sempre? Significa casar, ter filhos, engordar e reunir no domingo para comer macarronada? Quer dizer que a felicidade é não viver mais nenhuma aventura? Nada mais de anãozinhos, maçãs envenenadas e sapatinho de cristal? Como é que alguém pode viver feliz sem aventuras? Ah, não pode ser. Não é possível que heróis e heroínas tão sensacionais tenham passado o resto da vida assistindo ao tempo passar, feito novela de televisão. É preciso saber o que acontece depois do fim. Pois fique sabendo que mesmo sem querer, eu tive essa oportunidade. E é isso que eu quero contar para você. Quando aconteceu? Também é difícil responder essa pergunta. Quando aconteceram as histórias de fadas e princesas? Olha, eu acho que todas começaram ao mesmo tempo, porque todas começaram assim. Era uma vez, há muitos e muitos anos. Está vendo? Nem um muito a mais, nem um muito a menos. Assim fica provado que todas as histórias começaram ao mesmo tempo. E se todas começaram ao mesmo tempo, todas terminaram também mais ou menos ao mesmo tempo, não é? Pois foi justamente alguns anos depois de há muitos e muitos anos que essa história começou, ou que todas as histórias recomeçaram comigo no meio. Estava eu sozinho no meu pequeno apartamento extremamente ocupado, apontando o lápis quando... Naturalmente, você sabe que os escritores, quando estão sem inspiração, sentem inadiável necessidade de apontar lápis, limpar os tipos de máquina, verificar se há papel suficiente na gaveta e ver se a empregada deixou sobrar alguma coisa na geladeira, não é? Então, como eu ia dizendo, estava extremamente ocupado com minha literatura quando me entrou pelo apartamento um sujeito esquisitíssimo. Vestia uma calça de malha justa, sobre as pernas um blusão largo de veludo, sapatos em ponta e um boné com uma longa pena.
Parecia o Robin Hood, se suas roupas fossem verdes e não vermelhas e amarelas. O embaixador da Espanha, pensei logo. Não era. Era Caio o lacaio, que viera para me encarregar de uma estranha missão. Agora estou novamente sozinho com a máquina de escrever à frente. Os tipos da máquina estavam limpos, os lápis estavam apontados. Há papel de sobra na gaveta e Jerusa, a velha empregada, não deixou sobrar nada na geladeira. Estou, portanto, preparado para começar a escrever a história de Feiurinha. Antes, porém, preciso contar a você como é que eu me meti nessa enrascada e como é que eu reconstruir a história de Feiurinha, da Feiurinha. Agora nós vamos terminar aqui e amanhã, na próxima aula, né, na segunda-feira no caso, a gente continua a nossa leitura para ver o que aconteceu. Até mais!